Pessoal, hoje eu vou falar um pouco da Dandara, que foi a personagem que eu escolhi pra falar, né, no meu podcast. E eu escolhi essa personagem porque eu acho que ela é uma personagem muito interessante, que ela é envolta de vários mistérios, né? E ela também eu acho que ela acaba sendo muito esquecida pelo resto, né, das pessoas aí que não tem um conhecimento tão profundo sobre a história, ela acaba sendo esquecida e quem leva mais os créditos é em geral o marido dela, né, o Zumbi dos Palmares. Mas pra começar, né, vou dar uma situada aqui, né, em quem que foi a Dandara. Primeiro, pra começar, a gente não sabe exatamente a data, né, do nascimento dela. A gente só sabe a data da morte dela, que foi em fevereiro de 1694. Ela se suicidou porque ela foi presa, né? E ela preferiu se matar do que voltar para a condição de escravo, né? Ela foi esposa, né? Como eu já disse, do Zumbi dos Palmares, que foi por um tempo líder do Quilombo de Palmares. E os dois, eles são grandes símbolos aí da resistência negra, né? Um fato muito interessante sobre ela era que ela dominava a capoeira, então, quando era necessário entrar em combate, ela participava dessas lutas e sabia defender seus companheiros, e ela também ajudava na formação de estratégia dos quilombos. Ela também participou ativamente da luta contra o sistema político, né, da época, desse sistema de escravatura, ela era contra. Ela, assim, né, o quilombo ali acolhia negros, né, fugidos, né, escravos fugidos, e, e acredita-se que ela começou, né, a participar ativamente desse tipo de atividade, de luta e tal, desde criança, né, então desde criança ela já estava na luta aí. Ela também, um negócio interessante sobre a Dandara, que não necessariamente tem que se associar a ela, mas é um mistério, e é um fato bem curioso, é que em determinada época, o líder do Quilombo era o Ganga Zumba. Esse cara, ele na época assinou um, um contrato, né, com o governo pernambucano que dizia o seguinte, né? Ele não poderia aceitar mais escravos, refugiados dentro do quilombo e deveria ainda entregar esses escravos para o governo, né? E ele aceitou. Em troca, né? Em troca disso, o governo pernambucano ele liberaria alguns dos escravos, né? Do alguns escravos que eram do quilombo que estavam presos. A Dandara e o Zumbi eram contra esse acordo, né? Eles eram contra não deixar com que novos escravos entrassem nos quilombos. E misteriosamente, né? O Ganga Zumba ele foi morto por escravos que eram contra o acordo que ele criou. Então fica esse mistério no ar, né? Não se sabe quem que matou, qual que foi o escravo. Nossa, né? Eu falei escravo, né? Não era escravo, era só os negros, né? Que no quilombo eles não eram escravos. Mas então um desses negros acabou que matou o Ganga Zumba, um desses negros que era contra. E a gente não sabe até hoje quem que matou. Só que é bem curioso, porque se a gente for parar pra pensar, a Dandara e o Zumbi, eles tinham uma grande influência dentro do quilombo, né? Então, existe sim a possibilidade de quem ter matado o Ganga Zumba possa ter sido eles. E é isso.